Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Tia hoje está passando aqui pra gente finalizar o nosso capítulo 6 de matemática, tá certo? Nós vamos hoje finalizar esse conteúdo pra gente fazer a nossa provinha no final do mês, tá bom? E hoje nós vamos começar na página 22, localização e deslocamento no espaço. O que é localização? O que é deslocamento? Tia, eu não sei nada disso. Não sei o que é isso, eu não lembro mais. Todos os anos a gente estuda localização e deslocamento no espaço, porque a gente aprende a se situar e aprende a observar alguns tipos de tabelas e outros tipos de malhas quadriculadas, e a gente consegue determinar várias posições nessas malhas, tá certo? Então, hoje a tia vai mostrar para vocês alguns exemplos de deslocamento e posição. E a gente vai finalizar fazendo uma revisão do conteúdo que a gente já viu lá no nosso capítulo 6 completo, tá certo? Aqui no nosso livrinho, a partir da página 25, nós temos uma pequena revisão do conteúdo que a gente já viu. E aí a tia vai falar para vocês alguns exemplos, vai mostrar aqui no quadro, pra gente finalizar o capítulo até na página 31, tá bom? Então vamos lá. Aqui no livro de vocês, na página 22, está mostrando o joguinho para vocês descobrirem formas geométricas. Como é que vocês vão fazer? Vocês podem fazer essa mesma malinha, ó, essa mesma malha que vocês têm aqui no livro, vocês podem fazer uma folha à parte para brincar com a mamãe em casa ou com o papai, tá certo? Ou com o irmãozinho, com quem ajuda você a fazer a sua tarefinha. Você pode fazer dessa mesma forma, fazendo todos os quadradinhos, colocando todas as letrinhas e os números. As letras são na horizontal e os números na vertical, tá certo? Essa parte aqui que a gente chama assim, ó, nessa linhazinha deitada, a gente chama de horizontal. E quando é em pé, a gente chama de vertical, tá certo? E aqui são as colunas. Cada coluna você vai desenhar uma forma geométrica aqui dentro. Você vai desenhar 5 formas, tá certo? Você vai desenhar o retângulo, o triângulo, o quadrado, o círculo e o losango. Eu vou mostrar pra vocês como é que a gente vai fazer aqui no livro, tá bom? Bem, gente, vamos lá. Aqui no livro de vocês, a tia desenhou dentro dos quadradinhos, ó, as formas que estão pedindo, tá bom? Prestem atenção que eu desenhei um em cada quadradinho. Você vai escolher em qual quadradinho você quer colocar da malha. E aí você coloca um em cada quadradinho. Como é esse jogo? Você vai ter que adivinhar onde o seu colega colocou o desenho dele na malha. E o seu colega vai ter que adivinhar onde você colocou o seu. Sempre que a gente for fazer alguma coisa com essa malha quadriculada, a gente sempre vai falar primeiro a letra que tá aqui em cima, depois o número. No caso aqui, ó, o meu losango ficou bem aqui no C1. Então, eu vou olhar aqui, ó, na coluna C, na linha 1. Essa coluna aqui é a da letra e essa linha aqui é o do número. Então, o que que acontece? O meu losango tá no C1, o meu círculo tá lá no E2, o meu retângulo tá no B3, o meu quadrado tá lá no E4 e o meu triângulo está lá no A5. Eu coloquei cada figura em cada cantinho diferente, ó. E aí eu vou sempre falando primeiro a letra, depois o número, tá certo? Sempre a gente se localiza dessa forma, que fica mais fácil da gente saber onde está aquele objeto na malha quadriculada. Aí você vai brincar de adivinhar com o seu colega que tá do seu lado, sua mamãe, o seu papai, o seu irmãozinho. Você vai brincar de adivinhar. Você vai olhar para a malha e vai dizer assim: D3. Se na figura, lá na malha do seu coleguinha tiver algum desenho no D3, você marca um ponto. Se não, quem joga é o próximo colega, tá certo? E aí para iniciar o jogo, vocês podem tirar par ou ímpar e ver quem começa. E aí vocês vão alternando. Um joga primeiro, depois o outro. Se acertar um ponto, você pode jogar de novo. Se não, vai pro outro coleguinha, tá certo? Esse joguinho é bem legal pra gente aprender as posições dos locais na malha, tá bom? E aí, a gente vai utilizar esse tipo de localização na página 23. Na página 23 tem a seguinte questão, a questão 2 diz o seguinte:
Valentina fez um mapa para indicar os lugares favoritos de seus colegas no parque. Use as informações sobre os colegas para determinar as coordenadas dos seus lugares favoritos. Então, Priscila tem um cabelo ruivo. Onde é que a Priscila tá? Você vai ver onde é que a Priscila tá do cabelo ruivo, ó. Bem aqui, ó. Ela tá lá na coluna F, na linha 1. Então, ela tá no F1. E aí, você coloca o F1 bem aqui, no nome, na primeira questãozinha já, tá bom? Aí, você vai observando os outros colegas, as características que tem de cada colega e vai colocando eles em cada espaçozinho da malha. Vai dizendo onde eles estão em cada espaço da malha, tá bom? Na questão 3, é uma atividade prática que a gente vai fazer. Eu vou deixar aqui para vocês uma imagem de sólidos geométricos em cima de uma mesa. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão repassar essa imagem aqui para o livrinho de vocês. Vão fazer uma pequena malhazinha aqui ao redor. E vão desenhar dentro dessa malha, com esses quadradinhos aqui, com as letrinhas e os números, de acordo com o que vocês estão vendo. Vocês vão colocar o desenho dentro da malha, de acordo com o que vocês estão vendo. Pode ser que fique dentro de várias letras, vários números, e pode ser que não, fique bem pouquinho, tá certo? Então, vocês vão colocar de acordo com o que a imagem que vocês estão percebendo, tá bom? Esse é o desenho que vocês vão fazer lá na página 23, tá bom? Bom, gente, depois dessa atividade prática, nós vamos lá para a página 24, na questão 4. Vocês vão utilizar setas e seguir a sequência que tem aqui para vocês. Nós temos retângulo, triângulo, círculo. Então, vocês vão continuar retângulo, triângulo, círculo, retângulo, triângulo, círculo. Sempre seguindo essa ordem e colocando as setinhas de acordo com o que vocês estão percebendo do que vai a imagem. Aqui, ó, no livro de vocês, ó. A gente começa retângulo, triângulo, círculo. Aí, retângulo, triângulo, círculo. Aí vai pro retângulo. Não desce, né? Porque tem um círculo, então, retângulo, triângulo, círculo. Tá certo? Aí vocês vão e completem toda aqui, até onde chegar a saída bem aqui embaixo, ó. No último triângulo, vocês vão sair bem aqui nesse finalzinho, tá certo? Aí vocês podem prestar atenção para seguir a ordem direitinho de cada desenho, para não se perder, tá bom? Lá na página 25, nós vamos começar a revisão do capítulo. Ler e descobrir. Eu vou ler esse texto para vocês, para ficar melhor, tá bom? Para vocês compreenderem de primeira como é esse texto. Há séculos, a maioria das pessoas vivia em pequenas tribos. Com o passar do tempo, essas tribos ficaram cada vez maiores e às vezes as plantas e os animais não eram suficientes para alimentar todos. As pessoas então procuravam novos lugares para morar e acabavam entrando em contato com outras tribos. Com o contato, as tribos perceberam que algumas delas eram melhores na caça, outras no plantio, outras nas construções de algumas armas e ferramentas. Dessa forma, eles passaram a trocar produtos entre si. Por exemplo, uma ovelha por um machado. Aos poucos surgiram cidades populosas, com produtos cada vez mais variados, o que começou a tornar as trocas mais difíceis. Alguns povos perceberam que era mais prático usar materiais raros, como cobre, ouro e prata, para representar as trocas que faziam. Surgiram então as primeiras moedas, cujo valor era determinado de acordo com a quantidade de metal que elas eram feitas e com a raridade do metal. Daí para as cédulas de papel foi um passo. Atualmente, cada país tem sua moeda, com raras exceções como os que fazem parte da União Europeia, cuja moeda é o euro, que é a moeda mais cara que a gente tem hoje em dia, se eu não me engano, tá certo? A moeda de um país pode ser comprada usando a moeda de outro país. Por exemplo, em 5 de outubro de 2019, para comprar 1 euro, eram necessários R$ 4,46. Esses valores mudam a cada dia. Por que esses valores mudam a cada dia? Porque o comércio vai aumentando e diminuindo a questão da moeda daquele país para valorização em outros países, é claro. Dentro daquele mesmo país, a moeda não muda o valor, fica sempre aquele mesmo valor. 1 euro é 1 euro, 1 real é 1 real, e assim vai, 1 dólar é 1 dólar. Mas de país para país, tipo assim, se eu for viajar daqui para os Estados Unidos, lá não aceita real, eu tenho que levar dólar. Então, eu vou ter que trocar o meu dinheiro em real por dólar.
E como o dólar muitas vezes está muito alto, está um valor muito alto lá na Bolsa de Valores, que é onde eles negociam as ações, o que acontece? O meu real, aquele R$ 1 que eu tenho, pode valer somente um pouquinho do dinheiro lá do outro país. $1 americano pode custar até R$ 5 nosso. Então, é uma troca muito complicada, né? A gente tem mesmo que pensar se vale a pena ou não. E aí, a gente visitar esse país, se tiver em condições ou não. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão fazer uma pesquisa para descobrir as moedas de outros 3 países. E vão preencher a tabela a seguir, tá certo? Vocês vão colocar o nome dos 3 países e a moeda e a data que tá naquele dia. Vocês, tipo assim, vocês vão procurar hoje, aí vocês vão colocar a data de hoje. 20 de julho de 2020, bem aqui em cima, e coloca o valor que tá aqui do lado, tá certo? Coloca o nome do país, a moeda, ó. Coloca o nome do país, a moeda que é utilizada naquele país, se é real, se é euro, se é dólar, se são outras moedas que também são utilizadas em vários outros países. E o valor você coloca aqui, tá certo? E aí você vai ver vai ter uma pesquisa bem legal. Você pode colocar no Google, que vai aparecer rapidinho pra você, tá certo? Nas páginas 26 e 27, a gente tá trabalhando com somas e subtrações dos valores em dinheiro. Como vocês sabem, a tia já mostrou pra vocês, várias vezes, né, os cálculos. Prestem atenção na hora de somar e subtrair, porque a gente tem sempre que colocar uma vírgula embaixo da vírgula, o dinheiro abaixo do dinheiro. R$ 30, ó, mais R$ 40. Eu tenho sempre que colocar um abaixo do outro e a vírgula para poder saber quanto é, tá certo? Coloco o zero abaixo do zero, zero abaixo do zero, a vírgula, 0 mais 0 é 0, 3 mais 4, 7. Então, 30 mais R$ 40, R$ 70, tá bom? Façam as contas com calma, prestem atenção em cada conta, o que é que tá falando, o que é que tá explicando para vocês não se perderem, tá bom? E aí a gente vai utilizar aqui, ó, como a gente pode trocar o dinheiro em cédulas por moedas também. Vocês podem observar aqui nessa questão, na página 27, Júlio César quer trocar suas cédulas por moedas que Fabrício juntou. Marque X na alternativa que corresponde a uma troca correta. Então, 10 mais 2 é 12. Ele tem R$ 12 e quer trocar por moedas. Se ele tem moedas de R$ 1, ele vai ter que ter 12 moedas para trocar, não é isso? Então, você vai contar e vai fazer a troca correta, tá bom? São questões bem tranquilinhas que vocês sabem já de cor, sabem já bem direitinho, porque vocês são muito inteligentes. E aí, o que acontece aqui, ó? Na página 28, nós temos alguns outros cálculos de soma e subtração. Vocês vão ler cada um e vão representar aqui como é que a gente pode fazer esses cálculos, ó. Na questão 5 é soma e subtração. Na questão 6, você vai representar com cédulas, tá certo? Você pode observar lá no livro de vocês, lá nos anexos, bem aqui na página, deixa eu dar uma olhadinha pra vocês. Na página 146, da página 135, 134. Lá na página 133 até a 146, nós temos várias cédulas. Vocês podem recortar para utilizar, para representar e fazer o desenho aqui, tá certo? Podem recortar lá do anexo e guardem dentro do envelope que eu dei para vocês no começo do ano, dos anexos. Podem guardar dentro desse envelope, tá certo? Que aí vocês podem utilizar para ficar mais fácil para vocês desenharem. Aí vocês colocam aqui a representação. Na página 29, vocês vão seguir as coordenadas que estão dando aqui para completar o quadro. Lembram que a tia disse, ó, primeiro a letra, depois o número? Então, você vai olhar. Lá no pinte de verde as coordenadas. A5. Onde é o A5? Eu vou vir aqui na coluna A, lá na linha 5. Vou pintar o A5 de vermelho, de verde, tá certo? Prestem atenção, ó. Aí vou vir até o 5. 5, A5 eu pinto de verde. Cada coordenada dessa aqui você vai pintar de uma corzinha, tá aqui dizendo tudo bem direitinho, basta ler e prestar atenção pra pintar bem direitinho, tá certo? Vão marcando primeiro, só um pontinho do lápis de cor,
Pra depois vocês pintarem tudo direitinho, pra ver se tá realmente correto, tá bom? Confiram antes de pintar tudo direitinho. E aí na página 30 e 31, nós temos mais algumas somas e vamos completar as tabelinhas de adição, tá bom? Bem simples, uma sequenciazinha numérica bem tranquila aqui pra vocês. Vocês sabem fazer isso aqui bem direitinho, que a gente já fez outras vezes, tá certo? Em outras atividades. Então é só prestar atenção mesmo. Lá na página 30, nós temos aqui a tabela de adição. Pra quem não lembra, você vai somar o de cima com aqui embaixo, ó, pra dar o resultado, tá certo? Ó, 7 mais 13, 20. Aí você vai somando de novo, ó, 7 mais 143, 150, tá certo? Você vai só somando lá da pontinha com o de cima. A linha aqui, dos de cima, com os da primeira coluna, tá certo? Bem tranquilo, nosso capítulo 6 de matemática. Nós vamos finalizar esse capítulo agora, tá bom? Prestem bastante atenção na hora de marcar as cores, na hora de fazer os cálculos de soma e subtração. É bem tranquilo, não precisa se aperrear, que vocês conseguem fazer direitinho, tá certo? Espero que vocês tenham gostado desse capítulo. A gente vai ter só essa aulinha essa semana, tá bom? De matemática. Na semana que vem, provavelmente, a gente já começa uma revisão. Então, qualquer dúvida, entre em contato com a tia. Tia, eu não entendi o cálculo da terceira questão da página tal. Manda mensagem que a tia ajuda, tá bom? Até a próxima aula, meus amores.